Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa semana de aula, né? Começando mais uma semana. Vamos compartilhar com vocês aqui a tela, para a gente começar, então, essa semana de aula, né? Olha, gente, língua portuguesa, sou o Capitão Paulo, e nós estamos, então, na terceira geração do modernismo, né? Já é a nossa quarta aula, talvez, do assunto, né? E a terceira fase do modernismo, nós já estudamos Clarice Lispector, né? Fizemos o trabalho de leitura do conto Amor, de Clarice Lispector, que, se vocês não leram ainda aqui no bloco, é bom que leiam, né? Porque nós teremos para frente muito trabalho, muitas questões de prova a respeito desse conto, ok? Bom, e começamos o estudo de João Guimarães Rosa, né? Já fizemos uma parte do estudo de João Guimarães Rosa, você já conhece um pouco desse autor, né? Mas ele é pouco para... Uma aula é pouco para ele. Até duas, ou três seriam poucas aulas para João Guimarães Rosa, porque ele realmente é um autor muito produtivo, muito famoso, né? Você já deve conhecê-lo de longa data, né? Bom, se nós pudéssemos resumir, então, como nós já falamos, do João Guimarães Rosa, nós diríamos o regionalismo revigorado, né? Então, o regionalismo é tema novo na literatura, cada escola literária vem trabalhando de alguma maneira o regionalismo, mas a segunda geração aprofundou e agora o João Guimarães Rosa traz um revigoramento ao regionalismo. O João Guimarães Rosa é um autor incontornável, ele é tema de questões de Enem, de vestibular, de concurso, SPSEC e outros, ok? Então, vocês não podem deixar de sair do terceiro ano conhecendo bem o João Guimarães Rosa, ok? O objetivo da nossa aula, então, é aprofundar os estudos sobre a obra de João Guimarães Rosa. O tema está nas páginas de 552 a 559 do nosso livro. Olha só, gente. A dica simples, simples, muito melhor que essa aula, muito melhor do que vocês assistirem a qualquer aula, leiam o capítulo do livro para a prova. Nós percebemos nas provas que tem aluno aí se batendo, fazendo um monte de besteira, procurando ajuda, copiando o texto de outros alunos, errado, por sinal, copiando questões absurdas, uma resposta, desculpa a palavra, respostas idiotas, só porque o aluno não leu o capítulo do livro. Tem muita coisa para vocês fazer, o professor está colocando muita coisa no bloco, não dá, eu não dou conta de ver tudo, via videoaula, o que mais que eu faço? Ler o capítulo do livro referente ao autor. O nosso livro ele é muito bom, nosso livro, Cereja, ele é excelente, o livro é aprofundado, vocês podem ler, assinalar o que é importante, que vocês acham mais importante. Ah, eu não tenho livro. Não tenho livro, o capítulo do livro está aqui nesse bloco para vocês lerem, ok? Da página 552, 559, a dica está aí para vocês. Se vocês leem o capítulo do livro, vocês estão fazendo muito, tá? Estão fazendo o principal. Melhor que ver essa videoaula é ler o capítulo do livro. Então, não sejam alunos desmanzelados. Leia o capítulo do livro, não dá para fazer mais nada, eu não consigo fazer questionário, eu não consigo ver os slides adicionais. Leia o capítulo do livro, gente. Aí está a dica para vocês, ok? Bom, vamos lá. Roteiro para a nossa aula, relembrando a aula anterior. João Guimarães Rosa, vamos rever as principais obras dele, características da sua escrita, leitura de alguns textos, ok? Para a gente fazer a parte prática. Onde que nós fazemos a parte prática? Lendo alguns textos e vendo questões de prova, ok? Na introdução. Então, na aula anterior, nós já falamos sobre Guimarães Rosa, mas vejam só, na semana passada nós falamos sobre Clarice Lispector e Guimarães Rosas. Então, na quarta-feira, que foi dia 16, nós começamos o estudo sobre o João Guimarães Rosa na segunda aula, a primeira foi sobre Clarice Lispector. E na semana passada, nós fizemos a leitura do conto Amor, de Clarice Lispector. Você já conhece um pouco de Clarice Lispector, já fizeram essa parte prática da literatura, né? Nesta semana, que começa hoje para nós, né? A semana começou ontem, domingo, mas hoje começa a semana de trabalho, provavelmente dito. Nessa semana, nós vamos nos dedicar à leitura do conto A Terceira Margem do Rio, de Guimarães Rosa. Então, vamos deixar um pouquinho para trás agora o conto Amor. A partir de hoje, a partir dessa aula agora, o nosso foco, então, de leitura está aqui, em A Terceira Margem do Rio. É um conto de 3, 4 páginas. Vocês leem rápido, é importante que leiam. A gente vai passar por ele hoje aqui, pegando fragmentos, vocês verão que interessante que é.
Esse conto ele está em arquivo PDF, neste bloco, já está aí para vocês. Então, terminada essa aula, você já pode se dedicar à leitura. O fórum também, nós vamos fechar o fórum do conto Amor e abrir o fórum de A Terceira Margem do Rio, para que nós debatamos, discutamos a leitura, a nossa impressão de leitura. Então, está aberto no bloco do segundo trimestre o fórum de discussão sobre a leitura do conto A Terceira Margem do Rio. Gente, só mais um aviso. A retap da 4, ela vai ser colocada aqui depois de amanhã, quarta-feira, né? E vai ser liberada aqui dentro deste bloco, dessa semana do segundo trimestre, vai ter aqui uma videoaula chamada Retap da 4. A partir do momento que essa aula vai ser liberada, for liberada, que vai ser na próxima quarta, depois de amanhã, aí vocês verão a retap a gente vai passar rápido, só falar o gabarito das questões, não vamos discutir nada. A partir daí, vocês poderão ver a prova de vocês, e quem tiver alguma dúvida, aí tem um prazo, né, a partir da videoaula de quarta-feira, da retap, que será no contraturno à tarde, porque de manhã vocês têm aula normal, então nós não vamos colocar a videoaula de manhã, vamos colocar no dia 23, quarta-feira, à tarde, né? Logo no início da tarde, a videoaula já vai estar disponível para, a partir daí, contar o prazo para vocês tirar qualquer dúvida, pedir uma revisão, se for o caso, ok? Beleza? Dados os recados, vamos adiante. Nós temos ainda atividade para essa semana, além da leitura, né, da Terceira Margem do Rio, que é o conto do João Guimarães Rosa, o fórum de debates para a leitura desse conto durante a semana. Nós temos a atividade, vejam só, essa atividade aqui, ó, anotem aí para vocês, anotem um papelzinho aí, porque está nessa videoaula, está nos slides da videoaula, esse slide aqui, para vocês lembrarem. Na página 557 a 559, gente, olha só, tem uma atividade do livro sobre o Grande Sertão Veredas. É uma obra importantíssima do Guimarães Rosa. Então, façam essa atividade no caderno de vocês, que é uma atividade discursiva. Façam no caderno, guardem bonitinho o caderno. Quando for na sexta-feira à tarde, eu coloco para vocês aqui o gabarito, aí vocês comparam o gabarito com o caderno de vocês. Não precisa estar exatamente igual, precisa estar na mesma linha, na mesma direção, ok? É importante fazer, principalmente para vocês que levam a sério o estudo, façam essa atividade, vai ser muito produtivo para vocês, ok? João Guimarães Rosa, então, do regionalismo revigorado, ele é mineiro de Cordisvulgo, isso aqui é só uma recordação, nós já vimos, né? Ele dá um destaque para o sertão mineiro, falares populares regionais, ele traz para os seus contos, para a sua obra. O mais importante do João Guimarães Rosa, junto com o regionalismo revigorado, são as invenções e as intervenções semânticas e sintáticas. Então, ele brinca com a linguagem, faz experimentos com a linguagem, e é isso que nós vamos ver aqui hoje na prática, ok? As principais obras dele, Sagarana, é um conjunto de contos, a primeira obra dele de 1946, mas ele tem uma obra monumental chamada Grande Sertão Veredas, essa aqui, ó. Grande Sertão Veredas é um romance de 1956, é a obra que consagrou o João Guimarães Rosa. É um romance, que nós vamos falar um pouquinho sobre ele hoje e fazer um pequeno passeio por essa obra, mas assim, muito superficialmente. Importante que vocês saibam que essa obra é a principal do João Guimarães Rosa. Okay? Depois ele publicou Primeiras Histórias, que também é um conjunto de contos, é nessa obra que está o conto A Terceira Margem do Rio. Okay? Bom, o que nós vamos encontrar no João Guimarães Rosa? Obra impregnada de causas que lembram a tradição oral. Então, ele traz para a gente a tradição oral, aquela que quase sempre não aparece na escrita, ele traz para nós. Usa um vocabulário popular, tá? Um vocabulário popular que é falado na região. A imersão do narrador na cultura regional do sertão, nós percebemos um narrador inserido na cultura regional. O sertão como cenário universal. Gente, olha só, presta atenção nisso aqui. Ó. O sertão é universal. Esse conceito vem a partir de Guimarães Rosa. O sertão, ele não é só regional, ele é universal, ele é mítico e ele é atemporal. O que significa cada coisa dessa? Universal significa que o que se vê, o que se estuda, a cultura do sertão, é uma cultura que interessa a todo mundo. É mítico porque tem lendas, né? Tem crenças, tem crendices, né? E é atemporal porque ele quebra a questão da cronologia, ele não traz para a gente assim, um tempo, uma localização temporal do acontecimento. Vale para qualquer época. Okay?
a recriação do vocabulário e da sintaxe. Nós vamos perceber isso nessa prática hoje, ok? Ele traz para a gente a diluição entre os limites da prosa e da poesia. Lembra na última aula que nós falamos daquele conto, O Burrinho Pedrez, que de uma prosa a gente conseguia transformar o texto em poesias, em versos de 5 sílabas e de 12 sílabas? Uso de imagem, ritmo, aliterações e outros recursos que nós também vimos, né? O movimento da boiada. Então, essas são características da escrita do Guimarães Rosa. Então, tudo isso aqui, olha, que nós estamos passando aqui, vocês precisam ter ideia disso aqui, porque nós somos estudantes de literatura, né? Estudante de língua portuguesa, nós não somos só leitor que lê por diversão, nós precisamos saber isso aqui do autor, saber que isso aqui é a terceira geração modernista, que isso aqui são características do Guimarães Rosa, ok? Vamos lá, então. Essa obra aqui, Grande Sertão Veredas, nós não vamos ler, não é uma obra grande, vejam só. Pedir para vocês ler isso aqui, seria perder tempo, vocês não iam ler mesmo, né? Até mesmo porque não tem tempo. Mas nós não podemos sair do terceiro ano ignorantes a respeito dessa obra. Vamos dar um passeiozinho por ela. O que é essa obra? Grande Sertão Veredas. Veja o título, gente, olha só. Grande Sertão, o que vocês estão vendo aqui? Olha, cavalos, uma paisagem próxima à paisagem do sertão. E olha o título, Grande Sertão. Por que grande? Porque ele é universal, ele vai além do regional. E por que 2 pontos? E veredas. O que são veredas? São caminhos, né? Então, poderíamos interpretar assim, os caminhos do Grande Sertão, né? A travessia do Grande Sertão. Tanto é que esse livro tem uma parte dele chamada Travessia. A leitura de Grande Sertão Veredas, ela começa difícil, pesada, trabalhosa, desanimante, vai assim, quem consegue chegar até na travessia, que é uma parte do livro, depois da travessia a leitura se torna mais entendível, mais palatável, mais agradável. É uma obra realmente muito interessante, ok? Bom, em Grande Sertão nós temos um narrador em primeira pessoa, o nome dele é Reobaldo. Professor, é importante saber isso? Lógico, para a nossa cultura, e é lógico a gente saber que, se falou em Reobaldo, Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa. E se não fosse Reobaldo, se fosse Fabiano? O Fabiano é do livro de Vidas Secas, né? Vidas Secas, do Graciliano Ramos, o personagem principal é o Fabiano, né? E o Chico Bento? É de O 15, de Raquel de Queiroz, né? E o Conselheiro? Antônio Conselheiro? É lá de Os Sertões, de Euclides da Cunha. Então, são os personagens principais. Na obra Grande Sertão Veredas, o narrador em primeira pessoa é o Reobaldo, ou seja, é o Reobaldo que fala, né? Ele é um ex-jagunço, ele narra a sua saga em um monólogo. O que é um monólogo? Ele conversando com ele mesmo. Mas não conversa com ninguém? Sim, ele tem um interlocutor, só que o interlocutor não tem nome, não aparece o nome do interlocutor. Um interlocutor sem nome e mudo na narrativa, conhecido apenas pela fala do narrador. Ele fala com alguém e esse alguém nunca fala nada. E nós só sabemos que tem um alguém porque nós percebemos o Reobaldo conversando com esse alguém, com esse narrador. O tema principal da obra é o Diabo e o Sertão, a amizade e o amor de Reobaldo por Diadorim. Então, nós percebemos assim, uma paixão de Reobaldo por Diadorim, que é uma história que eu não vou contar para vocês porque ela é longa, mas é interessante. Okay? Vamos ver um trechinho do Romance dos Sertões, ou melhor, Grande Sertão Veredas? Gente, olha só, isso aqui é prática, tá? É a nossa prática, é dar uma espiadinha dentro da obra. Eu vou pedir para vocês atenção, porque esse trechinho aqui, nós vamos usá-lo para uma questão de Enem. Então, veja o que nós encontramos aqui. Olha só o Reobaldo falando. Ele que está falando, ó, monólogo. Quem é pobre, pouco se apega. É um giro, o giro, no vago dos gerais, que nem os pássaros de rios e lagos. O senhor vê? O Zezinho, o melhor meeiro meu aqui, risonho e habilidoso. Gente, olha aqui, ó, o senhor vê, o senhor é o interlocutor com quem ele fala, que não aparece o nome da pessoa, essa pessoa nunca se manifesta. É o interlocutor dele. Então, o Zezinho, né? O Zezinho é o meeiro habilidoso. Pergunto, Zezinho, por que é que você não cria galinhas da Angola como todo mundo faz? Quero criar, não. Nada, não. Me deu a resposta. Eu gosto muito de mudar. Belo um dia, ele tora, ele vai embora, some. Ninguém discrepa. Eu tantas mesmo digo, eu dou proteção.
Essa não faltou também à minha mãe, quando eu era menino no sertãozinho de minha terra. Gente melhor do lugar eram todas dessa família Guedes, Gideão Guedes. Quando saíram de lá, nos trouxeram junto, minha mãe e eu. Ficamos existindo em território baixio, da Sirga, da outra banda, ali onde o de Janeiro vai no São Francisco, o senhor sabe. Difícil, né? Um pouquinho difícil essa leitura, porque ele está usando uma linguagem do sertanejo, uma linguagem que nós não temos costume, nós não temos familiaridade com essa linguagem. Bom, vocês perceberam alguma coisa na fala dele aqui, né? Quem é pobre, pouco se apega, e fala do Zezinho, que o Zezinho não quer nem criar galinhas, por quê? Ah, eu quero nada, não. Eu gosto muito é de mudar. Então, porque ele muda demais pelo sertão afora, ele não quer nem criar galinha, não quer criar raiz. E aí o narrador, que é o Reobaldo, ele fala da própria família dele, que é da minha mãe, quando eu era menino, no sertãozinho de minha terra, né? Aí ele fala que quando saíram de lá, nós trouxeram junto, minha mãe e eu. Então, vocês percebem aqui um discurso sobre a condição do sertanejo na terra, que ele a terra não é dele, ele não se apega à terra, então ele fica migrando no sertão. Bom, esse é o tipo de narrativa que nós encontramos em Grande Sertão. Aí vamos ver uma questão de Enem ligada a esse texto. Esse trecho está lá, colocado no Enem, como texto chave, né? Texto motivador dessa questão. Né? Veja só. Na passagem citada, Reobaldo expõe uma situação decorrente de uma desigualdade social típica das áreas rurais brasileiras, marcadas pela concentração de terra e pela relação de dependência entre agregados e fazendeiros. No texto, destaca-se essa relação porque o personagem narrador. Que relação? A relação, ele falou que expõe uma situação decorrente de uma desigualdade social típica das áreas rurais. Então, vocês percebem que o enunciado da questão, junto com o trecho, nos dá uma localização na obra, no tema da obra. Então, se existe uma desigualdade social típica das áreas rurais brasileiras, marcadas por quê? Pela concentração de terras e pela relação de dependência entre os agregados, no caso ali, o Zezinho e o próprio Robaldo e fazendeiros. E então, o que a questão quer de nós? No texto, destaca-se essa relação, né, essa relação de desigualdade, porque o personagem narrador, o que ele faz? Ele relata a seu interlocutor a história do Zezim, demonstrando sua pouca disposição em ajudar seus agregados, uma vez que superou essa condição graças à sua força de trabalho. Então, o Reobaldo, que não é mais um agregado, ele já conseguiu vencer na vida, né? Agora ele é proprietário de terra, então ele relata a história do Zezinho, demonstrando sua pouca disposição em ajudar, ele não quer ajudar o Zezinho, é por isso? Ou esse narrador descreve o processo de transformação de um meeiro, espécie de agregado, em proprietário de terra, o Zezinho se transformou em proprietário de terra? Ou será que esse narrador denuncia a falta de compromisso e a desocupação dos moradores que pouco se envolvem no trabalho da terra? É isso que o Zezinho faz, por isso que ele não querem criar galinha? Ou esse narrador mostra como a condição material da vida do sertanejo é dificultada pela sua dupla condição de homem livre e, ao mesmo tempo, dependente? Ou porque o narrador quer dizer que mantém o distanciamento narrativo condizente com a sua posição social de proprietário de terra? O que vocês acharam mais coerente para a proposição da questão? Né? No texto destaca essa relação, porque o personagem narrador, o que vocês marcam? Marcaram qual? Se vocês marcaram essa, então a letra D, está bem, né? Mostra como a condição material da vida do sertanejo é dificultada pela sua dupla condição. Que condição? De homem livre e ao mesmo tempo dependente. O Zezinho, que não quer nem criar galinha, por quê? Porque ele não é proprietário e ele gosta de mudar. Então, se ele gosta de mudar, ele tem uma condição de homem livre, mas ao mesmo tempo ele é dependente, porque ele não tem propriedade, ele depende de achar algum lugar, né, que tenha um proprietário de terra que esteja disposto a dar trabalho para ele por algum tempo. Então, o sertanejo ele é livre, mas ele é ao mesmo tempo dependente. Percebe, gente, a sutileza da questão? Exatamente no discurso do narrador aparece essa condição de o Zezinho, né? O Zezinho é o nosso exemplo aí. O Zezinho, ele é
um homem livre, porque ele gosta de mudar, e ao mesmo tempo ele é dependente, porque ele não tem terra, ok? Então, essa é a resposta, ok? Para vocês verem um exemplo de questões, de questão, né, sobre essa obra. Vamos adiante. Os contos, nós falamos de uma obra, né, um romance, mas o Guimarães Rosa ele tem muitos contos. Né? Ele tem o conto Burrinho Pedrez, que nós já estudamos na aula passada, tem o conto A Terceira Margem do Rio, que nós vamos estudar hoje, mas vocês vão fazer a leitura também. Temos o conto Famigerado, que é uma graça, né, porque é um conto que esses dois, né, A Terceira Margem do Rio e Famigerado, a gente percebe, os três, podemos dizer, parece que o Guimarães Rosa faz esses contos com o objetivo principal, o objetivo fundamental de trabalhar com a linguagem, experimentar a linguagem, o idioma, para ver o que sai dali. O Famigerado, então, é uma história que brinca demais com a língua. Né? Bom, nós já falamos do Burrinho Pedrez, já falamos do Famigerado, vamos falar um pouquinho hoje da Terceira Margem do Rio. Vejamos um trecho mais de Terceira Margem do Rio, que nós já passeamos por ele um pouquinho, vamos ler essa semana. Vejamos um pouquinho mais. Olha só, sutileza no experimento com a linguagem. Observem isso. Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro, positivo. Do que o mesmo me lembra, que já está uma brincadeira com a linguagem, ele não figurava mais estúrdio, nem mais triste do que os outros, conhecidos nossos. Só quieto. Era um cara quieto. Nosso pai nada não dizia. Olha só. Ao experimento com a linguagem. Como que nós falamos? Nosso pai não dizia nada, né? Ele inverteu. O que é isso aqui? Intervenção sintática, né? Aqui não é intervenção semântica, sim sintática. Ele trouxe o nada daqui do final para o meio. Nosso pai nada não dizia. Percebe como que soa diferente? Soa um experimento com a linguagem? Está errado? Não. Está certo? Não sei. É só uma forma de mexer na frase. Trazer uma forma canônica, trazer um nada lá da frente, colocar aqui no meio, fazendo uma intervenção sintática. Nosso pai nada não dizia. Nossa casa no templo ainda era mais próxima do rio. O rio, por aí, se estendendo, grande, fundo, calado que sempre. Como assim? Um rio calado que sempre, largo, de não poder ver a forma da outra beira. Olha, gente, que sutileza. Eu passo para vocês aqui em primeira mão, porque isso a gente não acha, né? Eu não achei em estudo nenhum, em pesquisa nenhuma, em comentário nenhum, mas eu percebi porque eu sou de engenharia do Exército. E na engenharia a gente mexe com rio, constrói pontes, e para construir pontes, sabe o que a gente precisa saber? A gente precisa saber qual é a profundidade do rio. Então, tem um termo aqui nesse conto que é um termo da área marítima, da área náutica, porque um barco, para navegar no rio, ele precisa saber qual é a profundidade do rio. Sabe qual que é esse termo? É esse aqui, ó, calado. Esse calado aqui não parece o particípio do verbo calar? Não parece? Uma pessoa que se cala está calado, um homem calado. Só que o pai dele era quieto e o rio era calado. Nosso pai só era quieto. E o rio, por aí, estendendo grande, fundo, calado. Por que não é silencioso? Um rio silencioso. Percebe um rio silencioso? É um rio calado. Mas olha só, então nós temos esses dois termos aqui, eles não são sinônimos, de alguma forma, sinônimos. Quem é quieto não é calado? É, né? Mas acontece que o calado, ele é também um vocabulário náutico. Além de ser um adjetivo para uma pessoa calada, por exemplo, ele é um substantivo. Qual é o calado desse rio? O calado desse rio é 2 metros. Significa que embarcação que tenha mais de 2 metros para baixo da água não passa aqui. Né? Qual é o calado desse rio? Qual é a profundidade desse rio para navegação? Qual é a profundidade mínima desse rio? Percebe, gente? E isso vale para o rio e vale para a embarcação também. Se nós temos uma embarcação, nós podemos perguntar qual é o calado desse barco. O calado desse barco é 3 metros. Aí, então, ele só pode navegar onde se tenha, no mínimo, 3 metros de profundidade, porque menos que isso ele vai encalhar. Aí vocês percebem, então, no conto, ele está falando que o pai dele era quieto e que o rio era calado, ele aproveitou um vocábulo, né? Que significa silencioso, mas que significa também profundidade de rio, para aplicar exatamente ao rio. Então, o que é isso aqui? É uma intervenção semântica.
Ele tá aproveitando de duas formas a semântica do vocábulo calado, como adjetivo e como substantivo. Um calado aplicado ao rio, nos dois sentidos, né? Percebe a escolha desse termo? Então, isso é o quê? É intervenção semântica. Então, nós percebemos claramente aqui, ó, nosso pai nada não dizia, uma intervenção sintática. E aqui uma intervenção semântica, mas muito sutil, porque quem lê isso aqui fala o rio calado que sempre, ou seja, um rio silencioso, sempre silencioso, mas nós esquecemos que esse calado tem significado. Ok, gente? Está aí dois exemplos clássicos no conto que está recheado de intervenções semânticas sintáticas, como essa aqui, né? Me alembro, a lembrar, é uma intervenção semântica. Ele usa o verbo lembrar e acrescenta um a e dá uma outra forma para a palavra. A partir de um verbo, ele cria um outro termo, né? Vamos adiante. Vejamos agora alguns trechos de um conto chamado A Hora e Vez de Augusto Matraga. É do livro Sagarana também. Então, um conto muito interessante também, A Hora e Vez de Augusto Matraga. Já foi feito filme desse conto, né? Nós temos um filme antigo a respeito, eu acho que até um longa-metragem. Vamos lá. Ó, primeiro, quem é Augusto Matraga? Vamos conhecer Augusto Matraga no conto? Matraga não é Matraga. Poxa, mas como assim? Matraga não é Matraga? Não é nada. Matraga é Esteves. Esteves é o nome dele, né? Bom, Augusto Esteves, filho do coronel Afonso Esteves, das Pindaíbas e do soco da Embira, do saco da Embira, ou Nhô Augusto, o homem, nessa noitinha de novena, num leilão atrás da igreja, no arraial da Virgem Nossa Senhora das Graças, do Córrego do Murici, Nossa Senhora das Dores do Córrego do Murici. Vejam aqui, ó, um leilão de atrás da igreja, percebe a intervenção semântica aqui? Então, quando ele traz para nós a identificação de uma traga, ele já começa a mostrar para a gente a intervenção na linguagem, ok? Um pouquinho mais. E assim, olha só, nós avançamos, aqui nós já pulamos lá para o meio do conto, lá para o meio. Olha um trechinho que nós pensamos para a gente ver essa questão da linguagem. E assim se passaram pelo menos 6 ou 6 anos e meio, direitinho, deste jeito, sem tirar nem pôr, sem mentira nenhuma, porque esta aqui é uma história inventada e não é um caso acontecido, não, senhor. Gente, parece alguma coisa nesse trechinho? Nada de anormal, né? Mas observe o jogo com a linguagem. E assim se passaram, pelo menos, vocês percebem no pelo menos aqui uma quantidade inexata? Aqui não há uma exatidão. Pelo menos 6 ou 6 anos e meio. Então, pelo menos dá uma ideia de imprecisão. 6 anos ou 6 anos e meio também dá uma ideia de precisão. Ou é 6 ou é 6 e meio, por aí, né? Direitinho, opa, mas peraí, direitinho aí já dá a ideia de precisão. Uma coisa que é direitinho é uma coisa exata. Deste jeito, sem tirar nem pôr. Sem tirar nem pôr também uma ideia de exatidão. Então, ele junta duas ideias de imprecisão com duas ideias de precisão, sem mentira nenhuma. Sem mentira nenhuma significa uma ideia de precisão, é verdade, né? Porque essa aqui é uma história inventada. Como assim? Se é sem mentira nenhuma, numa história inventada, e não é um caso acontecido, não se ouve. Vocês percebem o jogo com o significado semântico da frase, do trecho, que ele traz termos, expressões de imprecisão juntas com expressões de precisão e deixa a gente sem entender a coisa, o que ele quer dizer? Espera aí, se é pelo menos direitinho, sem tirar nem pôr, sem mentira nenhuma, mas uma história inventada, como que uma história inventada é sem mentira nenhuma, né? É um caso não acontecido, né? Aqui, então, está um exemplo da intervenção, o quê? Semântica, né? A intervenção semântica, ele está mexendo no significado e sutilmente. A gente quase não percebe que há uma intenção de brincar, experimentar com a língua, ok? O experimento irônico ele está fazendo aqui, no sentido do texto. Mais um pouquinho? Um outro trechinho ele fala assim, sobre o Kim Recadeiro. Mas o mais mal arrumado tinha sido com o Kim, o pobre do Kim Recadeiro. Se a lembra? Pois o Kim tinha morrido de morte matada.
Olha, nós temos aqui uma literação com o fonema M, né? Olha quantos M's da vida. Mais o mais mal arrumado, né? M, 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 M. Tinha sido com o Kim, o pobre do Kim Recadeiro. Você lembra? Pois o Kim tinha morrido de morte matada. Então, a literação, né, que é o jogo com fonema consoântico, né? Então, aqui no caso, a letra M. Então, ele está fazendo uma brincadeira com a linguagem. O mais mal arrumado, o Kim. Né? Se a lembra, outra vez, a intervenção semântica, né? Aproveitando um verbo, né? O verbo lembrar, e fazendo uma intervenção nesse verbo. Pois o Kim tinha morrido de morte matada. Então, isso aqui também é uma intervenção, essa aqui nós conhecemos, morte matada, né? Nós já conhecemos, mas na época, então, ele já estava fazendo essa brincadeira com a linguagem. Ok, gente? Bom, e nesse mesmo conto, tem um trechinho que nós também podemos detectar esse manuseio com a linguagem. E assim, nesse parado, o Augusto foi indo muito tempo, se acostumando com os novos sofrimentos, mais meses, e fazia tudo com uma tristeza bondosa, a mais não ser. Olha aqui uma brincadeira com a linguagem, uma tristeza bondosa. Nós temos uma figura de linguagem aqui, né, que joga, contrapõe um substantivo com um adjetivo em sentido inverso, né? Tristeza bondosa. Será que um adjetivo bondosa se encaixa bem para uma tristeza? Como pode ser? Uma tristeza profunda, uma tristeza estarrecedora, mas uma tristeza bondosa é estranho, né? Então, a aplicação desse adjetivo bondosa a um substantivo ao qual esse adjetivo não é tão apropriado, é uma intervenção semântica. Uma tristeza bondosa, a mais não ser. Que expressão é essa, a mais não ser? A gente até consegue entender, mas a gente não consegue classificar, né? A gente enxerga aqui, a mais não ser, uma intervenção sintática, é uma expressão que a gente não está acostumado com ela, escrita dessa forma, né? Então, existe uma expressão parecida com essa na linguagem oral, mas mesmo na linguagem oral, ela é um pouco diferente dessa aqui. Então, ficou aqui, a mais não ser, nós entendemos o que é, entendemos, mas percebemos que é uma intervenção sintática, né, gente? Que é uma expressão que ela soa estranha por questões dos vocábulos selecionados e da posição deles, né? Então, gente, é isso, né? Deixa eu ver se tem mais um aqui. Tem mais um trecho aqui que essa obra, então, O Grande Sertão Veredas, a gente consegue localizar ela não temporalmente, mas geograficamente, através de um trechinho Não, não, gente, não é dessa obra, O Grande Sertão Veredas, não. É da obra Sagarana, onde está esse conto, ok? Aqui, ó, a obra Sagarana. É uma obra temporal também. Era o homem mais afamado dos dois sertões do Rio, célebre do Jequitinhonha à Serra das Araras, da beira do Jequitaí à Barra do Verde Grande, do Rio Gavião até nos Montes Claros, de Carinhanha até Paracatu. Então, era o cara mais célebre de toda a região, quando ele se refere a um personagem. E quando ele fala que o personagem é conhecido em toda essa região, ele nos localiza no sertão de que ele está falando, no cenário, né? Jequitinhonha, Minas Gerais, né? A Serra das Araras, o Rio Jequitiá, Barra do Verde Grande, outro rio, Rio Gavião, e aqui Montes Claros, né? É uma cidade que a gente conhece, de Carinhanha, que eu não conheço, mas Paracatu nós conhecemos, fica aqui em Minas, próximo a Brasília, né? Então aqui dá uma localização geográfica para a gente. Quando ele fala isso aqui, ele está se referindo a um personagem que é o seu Joãozinho Bem, ok? Então é isso, gente. A obra do João Guimarães Rosa nós passamos superficialmente, agora a gente conhece, né? A gente tem uma noção, sabemos o que é, sabemos qual é a linha de trabalho dele, ok? Bom, e como conclusão, tarefa para casa, então, eu vou ao reforço, nós já falamos disso no início, né? Para essa semana, então, começando hoje, né? A leitura do conto A Terceira Margem do Rio, que está aqui disponível para vocês em PDF, né? A participação no fórum de discussão, tarefa para casa, né, gente? Leitura do capítulo 37 do livro, que está aqui também no AVA em PDF. Até o ideal seria que vocês imprimissem
e marcasse os pontos mais importantes para chegar na hora da prova, vocês não precisam ler de novo, né? E só nos resumos que vocês fizeram. E realizar no caderno a atividade das partes 557 a 559 do livro, e o gabarito será postado na aula na sexta-feira. Ok, gente? Então, isso aqui é a tarefa para casa, para não ficar só nessa videoaula, porque é pouco. A videoaula é muito pouco se a gente quiser ficar só com ela. Eu vou colocar os slides dela, se vocês depois ficar com dúvida, não, qual é a mesma tarefa? Eu vou ter que ver a videoaula inteira para descobrir a tarefa. Não, aí vocês vão nos slides da videoaula, vocês vão encontrar esse slide com a tarefa, ele está lá no começo também, ele está lá no começo da videoaula, ele está aqui no final, para que vocês não se percam, ok, gente? Não deixe de fazer essa atividade, porque a videoaula apenas é pouco, ok, gente? Então, nós ficamos por aqui. Na quarta-feira a gente continua. Lembrando vocês, mais uma vez, que na quarta-feira nós temos 2 aulas. Vamos passar para o terceiro autor da terceira geração. E à tarde vai ter a retap da 4, que vocês vão ter acesso. Mas na quarta-feira eu lembro vocês sobre esse retap, ok? Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Até a próxima aula e bom estudo para vocês. Bom trabalho com esse material que eu vou deixar para vocês, ok? Tchau.